E hoje à noite, vamos falar sobre o martírio ou a morte de Paulo, como ele via a sua morte ou o seu martírio, tá? Eu quero só de antemão dizer para os irmãos que certamente alguém que vai ouvir essa mensagem também, nós estamos gravando, que compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal e dê uma olhada na mensagem que nós pregamos na semana passada, que foi sobre a riqueza. É errado ser rico? Qual o tipo de rico não vai entrar no céu ou é condenado por Deus? Uma mensagem muito interessante que vale a pena a gente aprender com ela, assistindo, anotando as referências inclusive, tá? Meus irmãos, a vida do apóstolo Paulo é uma vida que nos inspira, ok? Ele escreveu 13 livros dos 27 livros do Novo Testamento. Se a carta aos Hebreus foi Paulo que escreveu, então ele escreveu a maioria, porque no caso seria 14 livros. Porque há aqueles que acreditam que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Não há uma indicação que foi ele, mas há aqueles que acreditam que foi ele. Eu particularmente acredito que foi Paulo que escreveu essa carta, aos Hebreus, tá? Então eu quero dizer para os irmãos que a vida do apóstolo Paulo é uma vida que nos traz muitas lições importantes para a vida cristã. Paulo não foi um cristão mediano, ele foi alguém que teve uma larga experiência com Deus. Inclusive, ele viu Jesus, ele falou com Jesus, Jesus se manifestou para ele, se revelou para ele, ele teve uma experiência das mais fortes com Deus, ele foi arrebatado ao paraíso e ele foi o que mais sofreu por causa de Cristo. O sofrimento de Paulo foi diferente do sofrimento de Estevão. Estevão foi apedrejado e morreu no mesmo dia. Paulo foi apedrejado várias vezes. Paulo sofreu naufrágios. Paulo apanhou várias vezes. Ele sofreu vários naufrágios. O navio que ele estava naufragou. Ele foi dado como morto. Ele foi preso várias vezes. Ele apanhou de varas várias vezes. E a surra de vara eram 40 lapadas. Eram 40 açoites. Então era uma coisa terrível. Então Paulo sobreviveu a tudo isso. E ele morreu na prisão. Quando estava preso, melhor dizendo. A tradição diz que ele foi decapitado. Ok? Ele foi decapitado. Então ele perdeu a cabeça dele. Ele perdeu a vida dessa forma. Então é um exemplo. Uma vida que a gente precisa estudar. E hoje à noite eu trago esse tema porque nós estamos fazendo o percurso da leitura e eu não gostaria de deixar de pregar baseado nessas cartas. Como eu disse, nós obrigatoriamente vamos pular Tito e Filemon e domingo que vem, provavelmente, nós vamos trazer uma pregação baseada no livro de Hebreus. Ok? Então, o que está escrito aí em 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8? Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Libação, para quem não sabe, era a oferta líquida que era colocada no altar. Tá bom? E o tempo da minha partida é chegado. Você consegue entender? Ele está querendo dizer que o tempo da morte dele já estava chegando. Clareou? Entendeu? O tempo da morte dele, Deus já tinha dado a entender a ele
que estava bem pertinho. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? A fé. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Está vendo o que ele acreditava? E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A vinda de quem? De Jesus. Oremos então. Senhor Deus e Pai, neste momento o Senhor me use aqui, Senhor, como Tu queres. Eu sou Teu servo e quero ser instrumento em Tuas mãos. Usa-me como Tu queres nesse momento, Senhor. E ser com cada ouvinte para que compreenda a mensagem que vamos transmitir agora. Que ela seja aplicada e que ela seja entendida por todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, como eu estava falando, observe aí, eu fiz questão de colocar essa palavra partida. E essa palavra partida no grego é analusis, certo? Analusis. E você sabe o que quer dizer analusis? Analusis literalmente significa soltar no grego, certo? No grego significa literalmente soltar as cordas para a partida do navio. Quem aqui já foi num cais e viu um barco, ainda que pequeno, ou um navio? Eu já vi navio grande, eu já viajei, não é, de barco, já vi a grossura inclusive das cordas, não é, aquela corda bem grossa, e é muito comum você ver isso no cais, onde ficam os navios. Então o navio, quando ele encosta no cais, ele é preso com cordas, com cabos, né? E prende-se o navio ali. Isso você já deve ter visto. Nós moramos numa cidade, não é, vamos dizer, praiana, numa região de praia, e nós já vimos isso. Certamente você já viu alguma coisa como eu estou falando. E aí, amados irmãos, Paulo, ele viajou muito de navio. Como eu disse agora há pouco, antes de começar a gravação, ele sofreu inclusive vários naufrágios no seu ministério. Então ele andou demais de navio. Ele andou muito, irmãos. Ele andou muito de navio. Muito mesmo. Inclusive, Atos termina com aquele naufrágio, né? Capítulo 27, aquele naufrágio na ilha de Malta. Os irmãos conhecem a história, que era um navio grande, que tinha quase 300 pessoas no navio, e o navio se despedaçou no mar, e vocês conhecem essa história. Então, quando ele se refere à sua morte, olha aí, todo mundo atento. Quando ele se refere ao tempo da sua morte, olha a palavra que ele usa: partida. O quê? Partida? Rapaz, partida é para quem está começando uma viagem, não é verdade? É para quem está começando uma nova. Porque quem está chegando não é partida, é chegada. Quem está no fim não pode dizer que está partindo. E olha, ele usa a palavra a minha partida. Está aí, ó. Está aí, ó. O tempo da minha partida é chegado. Então ele dá a entender de imediato que ele está falando que a morte dele não era um fim, mas um começo. Rapaz,
E ele usa a palavra que todas as vezes que ele entrava no navio e o navio tinha que sair do cais, do porto, o marinheiro, o chefe do navio dizia: tire as cordas. E alguém tirava as cordas do tronco, da coluna, né, que prendia o navio, soltava as cordas. Soltava as cordas. Meu Deus, é profundo, irmão. Olha, a Bíblia é um livro encantador, irmãos. A Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você analisa as coisas da Bíblia, uma única palavra já muda tudo. Quando você entende até mesmo uma única palavra. Partida. Porque Paulo viu muito isso. Ele ouviu e ele viu. Quando o navio estava saindo, tirava-se as cordas, soltava as cordas, para o navio seguir rumo a uma viagem, não é? A uma viagem. Muito bem. O que nós aprendemos, irmãos, com essa palavra de Paulo? Por enquanto fica aí no tema, tá? Paulo mostra que não somente estava ciente de sua partida, mas Paulo, segundo o texto que nós lemos, sobretudo ele mostra que estava o que, irmãos? Otimista e com expectativa da sua chegada ao reino celestial. Nós lemos do 6 ao 8, não foi? Do 6 ao 8. Veja comigo aí o versículo 18 do capítulo 4, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, Jesus. Vocês estão vendo aí, queridos? Olha o que Paulo acabou de dizer. Ele certamente me levará a salvo para o seu reino celestial. Então, a visão que Paulo tem é de uma partida para o reino celestial. E eu quero dizer para os irmãos que eu vejo nas entrelinhas aqui como Paulo estava otimista e com expectativa para a sua chegada no reino celestial. A sua convicção e expectativas nos ensinam como ele terminou a sua vida. Diga comigo, Paulo terminou bem. Mais forte, terminou bem. Olha aí. Quando Paulo está aqui, ele não está desviado, ele não está triste, ele não está deprimido, ele não está dizendo, mas que lástima, que vida sem graça é a minha. Ele não está assim. Ele está dizendo, o dia da minha partida está chegando. Está chegando. O dia de soltar as cordas, para que eu possa fazer minha viagem. Está vendo, irmãos? Ele terminou a sua vida bem com Deus. Olha, ele também nos ensina, baseado nesse texto, como ele via a morte, irmãos. Olha, tem gente que quando se fala de morte para ele, ele começa a se tremer, irmãos. Ele começa... Eu me lembro que eu já contei essa experiência em uma outra pregação. Olha, nós temos um senhor, eu não posso entrar em detalhes por educação. Ele, irmãos, estava sem dormir, porque ele estava atormentado pela história dele de pecado. E ele estava com muito medo de morrer. Muito medo, muito medo. Ao ponto... Foi a filha deste homem que nos ligou para que a gente visitasse ele, para acalmar o coração dele, porque ele estava perturbado, porque ele sabia que ia morrer, e ele disse que estava assombrado,
por causa da sua história, e ele estava com medo de ir para o inferno e etc. Irmãos, Paulo mostra sua expectativa da sua morte, e ele mostra exatamente como ele via a morte dele. Ele não via a morte dele como um sofrimento, como um castigo. E ele, Paulo, é um exemplo para nós de como nós devemos terminar a nossa vida e como nós devemos ver a morte, viu? Olha, eu não estou falando necessariamente de morte aqui hoje, não. Primeiro, nós não estamos no velório. Eu já estive em vários velórios no meu ministério. Eu tive um professor no seminário que ele disse que um pastor deve sempre procurar um velório quando tiver o seu alcance de participar, que ele encontrar um velório. É bom o pastor ir para dar uma palavra. Ele nos ensinou isso. Olha, irmãos, velório é uma coisa geralmente muito triste. Lugar de choro, não é verdade? Olha, velório é um ambiente, diga-se de passagem, sombrio. Morte, velório, irmãos. Mas tem uma coisa que é característica dos velórios quando se trata de grandes homens e mulheres de Deus. Aquele clima de paz, de vitória, de satisfação, de paz de espírito, de uma alegria. Quando a gente participa de um velório que você olha, você imagina e sabe que ali foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Irmãos, é incrível essa sensação agradável quando você está no velório de um grande homem ou de uma grande mulher de Deus. Eu não sei o que você pensa sobre a morte. Eu não sei qual é o seu medo, se você tem medo, qual é a sua visão. Mas hoje à noite nós iremos aprender como Paulo via a sua morte. Nós já falamos muito da palavra partida, né? Ele via como uma partida. Solta o cabo, solta as cordas. Eu quero começar a minha linda e maravilhosa viagem rumo ao reino celestial. Olha aí o primeiro ponto da nossa mensagem. Primeiro ponto, olha aí, meus irmãos. Ele via a sua morte, olha. Ele via a sua morte não como uma oferta a Deus, não uma perca. Olha aí para o 6 novamente. 2 Timóteo 4:6. Ele diz: já estou sendo oferecido como libação. Quanto a mim, estou sendo já oferecido como libação. Quando ele usa essa palavra libação, eu não falei ainda agora da importância das palavras. Por que ele usa a palavra libação? Porque libação é uma oferta para Deus. É uma oferta. Ele está querendo dizer: olha, o tempo da minha partida chegou, e a minha vida está sendo oferecida a Deus como uma oferta. Agora, por que ele está falando isso? Porque ele terminou bem. Você já imaginou se Paulo tivesse... Vamos imaginar a morte de um desviado, de alguém que está ali morrendo, mas é alguém que está desviado do Evangelho, de alguém que não quis entregar a vida para Jesus. Diríamos a mesma coisa? Inclusive, meus irmãos, recentemente eu tive a oportunidade de ouvir de alguém dizendo: pastor, uma parenta minha morreu. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Era crente? Se converteu? Não.
Irmãos, é a pior notícia. Essa notícia é tão mais grave do que a morte, a notícia da morte. Fulano de tal morreu. Notícia ruim. Agora pode vir uma boa e pode vir uma pior ainda. Fulano de tal se converteu antes de morrer? Não. Agora ficou complicado. Meus irmãos, Paulo via a sua morte como uma oferta para Deus. Olha, se você quiser abrir comigo, abra Salmos 116, capítulo 116, versículo 15. Olha o que está escrito com relação à morte de um servo de Deus. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Você consegue entender esse versículo? Você consegue ver a beleza dele? A Bíblia está dizendo que a morte de um servo de Deus é preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Agora você quer ver o que Paulo também pensava acerca da morte dele? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, está escrito assim, ó: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Foi Paulo que disse essas palavras. Ele disse que preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha, pessoal, eu já falei isso em outra ocasião, mas me parece que foi na escola bíblica. E agora, gravando, eu tenho a oportunidade de dizer isso para muita gente ouvir. Olha, tem uma frase que você pode colocar no seu túmulo, ou pedir para colocarem no seu túmulo, na pedra. Você pode fazer esse pedido. Você pode fazer esse pedido. Sabe qual é a frase? Ausente no corpo, presente com o Senhor. Muitos servos de Deus têm nos seus túmulos essa frase escrita, porque nós estamos dizendo para onde nós fomos. Por isso que Paulo usa aqui a expressão, capítulo 5, versículo 8, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Como é a frase? Ausente no corpo, aqui só está o corpo, presente com o Senhor. Por isso que ele disse, preferimos. Se ele preferia, é porque ele entendia que era melhor. Está vendo, irmãos? Que convicção, que bela convicção. Tem mais. Abra bem aí comigo em Filipenses 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. O que está escrito? Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é um lucro. Olha aí, meus irmãos. Por que ele não via a sua morte como uma perca? Ele disse lá em Filipenses que a morte para ele era um lucro e o viver a Cristo. Aleluia. Irmãos, nós queremos viver. Eu quero ver tanta coisa linda Deus fazendo na vida da igreja, na minha vida, na minha família. Quem é que não quer, não é? Mas olha, meus irmãos, que nós possamos dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo. Para mim viver é Cristo. Eu vou citar uma frase de um missionário já, que ele se encaixa dentro disso. Olha o versículo 23. O que é que diz em Filipenses 1, 23? Ora, de um lado e de outro estou constrangido,
tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é para mim incomparavelmente melhor. Irmãos, Paulo está dizendo, olha, de um lado e de outro eu estou constrangido. Nós já vimos que em outra pregação que por um lado ele queria ficar porque queria continuar pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, mas por outro lado ele disse, olha, eu quero partir e estar com Cristo. Isso mostra a convicção que o cristão tem do que acontece com ele depois da morte. Irmãos, tem gente que treme. Eu me lembro de uma pessoa que eu estava evangelizando, quando eu falei de céu. É quase impossível falar de céu e não falar do inferno. Irmãos, eu falei para ela do céu e do inferno. Era uma lição do GE, do estudo bíblico. Me lembro como se fosse hoje, domingo à tarde. Diretora de uma escola. Eu fui na casa dela fazer evangelismo, né? Meus irmãos, quando eu estou na lição que fala do inferno, do céu e do inferno, ela tapou. Ela disse, não fale no inferno aqui na minha casa. Eu não gosto nem de ouvir essa palavra. Irmãos, olha, o cristão, ele sabe para onde vai a sua alma. Estamos nos aproximando do dia de finados, não é que as pessoas comemoram um feriado, onde as pessoas têm o hábito de visitar os seus mortos, os túmulos dos seus mortos, nos cemitérios. Meus irmãos, olha, nós sabemos para onde foram aqueles nossos parentes que serviam a Deus. Nós sabemos para onde vai o cristão após a morte. Nós temos convicção para onde eles vão, para onde vai a alma do cristão. Dispensa maiores comentários, não é? Jesus também disse uma coisa linda, ele disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Meu Deus. João capítulo 8, versículo 12. Meu Deus. Olha aí, como ele via a morte dele. Eu estou falando da morte ou martírio. Martírio porque ele foi punido. Ele morreu como mártir. Olha aí. Número 2. Ele não via como o fim de um combate. Não. Como o fim de um combate vitorioso. Irmãos, nós não vemos a morte como uma derrota. Morreu miserável. Não é? Ou acabou. Não. Perdeu. Ah, meu amigo, nunca se diz para um cristão, perdeu. Nunca se diz isso para um cristão. Na hora da sua morte, pode dar. Se ele morreu em Cristo, nunca. É o fim de um combate, mas só que é um combate vitorioso. Está aí, ó, no versículo 7. Se você quiser me acompanhar, se você quiser confirmar novamente aí, ó. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quem foi que disse que o combate era assombroso? Não fale não. Não fale nesse combate não. Eu não quero nem ouvir. Quem foi que disse que esse combate trouxe trauma para Paulo? Irmãos, tem muitas experiências na vida das pessoas que elas não querem nem ouvir falar, não é? Não é? Não, pastor, não toque naquele assunto. Não me fale daquela época. Não me fale daquela experiência. Eu não quero nem ouvir. Não é assim? Quando a experiência é ruim. Mas Paulo, quando ele fala da sua luta,
do seu ministério, ele não diz assim: oh, combate miserável, triste, eu não sei porque eu nasci. Não, ele fala o bom combate, o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. Irmãos, olha o que eu escrevi aqui, ó. Ele chama de bom combate as lutas que ele teve. Realmente a vida do cristão é um combate. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz que todos quantos... A vida cristã é um combate. Olha aí, ó. Capítulo 3, versículo 12. Nós não estamos lendo 4? Volte bem aí para o 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É verdade, meus irmãos, que a vida cristã para nós, é um combate. É um combate. Ainda bem que não é um combate tão pesado como acontece em outros países, correto? Em outros países onde há perseguição. Mas olha, meus irmãos, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, ou seja, de verdade, todos quantos querem obedecer a Deus de verdade, serão perseguidos. E eu já disse aqui em outros momentos que nós cristãos não devemos aceitar Jesus porque queremos ter uma vida feliz, uma vida de sossego, uma vida sem problemas. É verdade, o cristão ele não tem alguns problemas que os do mundo têm: traição, bebidas, vícios, desunião, confusões, não é? Tanta coisa que o não crente tem, meus irmãos, na vida mundana que ele leva, na vida de devassidão, de prostituição, de mentiras, de roubo, de tantos males. O cristão não tem isso. Mas olha, nós sabemos que quem quer servir a Deus vai ser perseguido. E a gente ensina que nós, os crentes, não devemos aceitar Jesus para dizer assim: ah, meu Deus, agora eu estou no paraíso, eu não vou mais sofrer isso, eu não vou mais sofrer doença, eu não vou mais sofrer aquilo. Não, agora eu estou como se estivesse logo no céu. Não, aqui nós temos lutas. Ei, minha irmã, meu irmão, aqui nós vamos ter lutas. Aqui nós vamos passar por vendavais. Aqui nós vamos passar por aflições. Agora tem uma coisa que tem que ser dita: nós somos mais que vencedores. Vamos aplaudir o Senhor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A vida cristã é um combate, mas nós já somos vencedores. Está lá em Romanos capítulo 8, diz que nós somos mais que vencedores. Paulo não morreu como um soldado derrotado, mas como um soldado vitorioso em combate. Ele também não morreu fora de combate. Ele morreu no combate, mas vencendo. Sabe por quê? Atenção, atenção para o que eu vou falar. Atenção, atenção. O conceito de vitória para nós cristãos é diferente do conceito de vitória para o mundo. Por exemplo, o mundo acha que vitorioso é aquele que permanece vivo, não é? É aquele que consegue se livrar e sair vivo, não é? Ou então, para o mundo, o conceito de vitória é aquele que é mais forte e que consegue derrotar todo mundo e aniquilar, não é isso? Para nós cristãos o conceito é diferente. Por exemplo, é de joelho que nós vencemos. Olha aqui, ó. É de joelho que nós vencemos as batalhas. E o nosso conceito de morrer vitoriosamente é morrer fiel a Cristo. É morrer sendo fiel. Para o cristão, morrer vitoriosamente é morrer firme na fé em Cristo. É morrer sem negá-lo e também por não negá-lo.
Lamentavelmente, nem todo cristão termina bem a vida cristã, como Paulo e outros terminaram. Pois muitos, na hora do perigo ou da perseguição, abandonam a fé em Jesus e até mesmo negam o seu Salvador. Olha, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos lembrar é que não é derrota quando um cristão morre por Jesus. Os pais da igreja, os primeiros líderes, depois dos apóstolos, eles são chamados de os pais da igreja, certo? Você consegue entender o que eu estou falando? Os pais da igreja, ou seja, os grandes líderes depois dos apóstolos, eles diziam que o nosso sangue é como semente, caiu na terra, vai produzir. Porque ele estava na época de perseguição, entende? A igreja primitiva foi muito perseguida, irmãos. Sempre vou lembrar da bravura daqueles que morreram nas arenas, no Coliseu. Os leões devoravam eles. Os leões matavam, as feras matavam nas arenas de Roma. E em tantos outros lugares, os cristãos eram perseguidos, mortos por animais selvagens, ferozes. Eles eram queimados, mas ali não representava nada. Sabe por quê? Só matava o corpo, não matava a alma, irmãos. E a música diz assim, ó: eles morriam, mas chegavam no céu com a vitória nas mãos. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus disse que ninguém pode temer aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Jesus disse: olha, temam aquele que pode matar o corpo e também a alma, ou destruir. Irmão, você sabe o que o mundo pode fazer com o cristão? Matar o corpo dele, mas não pode matar a alma. E Jesus disse que nós temos que temer aquele que pode matar o corpo e a alma. Não é forte isso, irmãos? Não é forte isso? Policarpo foi um dos pais da igreja, um dos líderes que nós temos conhecimento, bispo de Esmirna. Se não estou enganado, Policarpo morreu no ano 154, se não me falha a memória. Sabe, o carrasco perguntou 3 vezes para ele se ele não negava Jesus. Tu não nega Jesus? Irmãos, ele se irritou. Na 3ª vez que o carrasco dizia: nega, nega, se você negar você será salvo da fogueira. Ele já estava preso na estaca, ele estava preso numa estaca já amarrado, e a fogueira aqui, quer dizer, a madeira, não é? Só no ponto da pessoa tocar o fogo ali naquela madeira, e o fogo iria assá-lo dos pés para cima. Pesquise, se vocês quiserem curiosamente saber mais sobre Policarpo. Pergunte lá quem foi Policarpo, e você vai ver a história dele. Irmãos, Policarpo, quando na 3ª vez o carrasco disse: você não nega Jesus? Ele disse: acenda logo esse fogo, porque quanto mais depressa você acender esse fogo, mais depressa eu entrarei no céu. O carrasco estava perguntando, insistindo para ele negar. Ele era um senhor de 84 anos, se não me falha a memória também. Mas ele não negou Jesus. Olha, irmãos, o conceito de vitória para nós é esse, ok? Olha, muitos cristãos lamentavelmente morrem desviados, em pecados ou frios na fé. Paulo não, Paulo estava vivo, vibrante, com expectativas. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó, para quem nos assiste, para aqui na igreja.
termine bem, meu irmão. Irmã, ei, faça de tudo para você terminar a sua vida cristã em vibrante. Está velhinho? Quantos anos? 90 anos. Não consegue mais vir à igreja porque de tão velho. Crente. Minha irmã, meu irmão, jovens, lutem para que vocês, ao terminar a vida cristã, vocês sejam fortes. Um dia desse eu encontrei um irmão aqui perto da feira. Ele me disse que só de crente ele já tem 60 anos. Eu olhei para ele e vi que ele tem mais de 80 anos. Eu disse: irmão, mais de 60 anos de crente? Ele disse: sim. Eu digo: você está arrependido? Se arrependeu alguma vez? Ele disse: não. Eu estava brincando com ele. Irmãos, um velhinho, crente. Eu fui pastor de um irmão com mais de 100 anos de crente. Na época, ele tinha menos de 100, né? Completou 100 depois que eu deixei o pastorado da igreja. Na cidade de Castelo do Piauí. Outro chegou a 90, crente, irmão. Velhinhos, mas crente. Indo para a igreja, entregando o seu dízimo, orando. Meu Deus, termine bem, meus irmãos, termine bem. Tem uns que, quando o tempo vai passando, vão ficando frios, não querem sair de casa para ir mais à igreja, abandonam, perdem o vínculo com a igreja, não tem mais compromisso, não estão mais aí. Não é para terminar assim. E aí eu lembrei, irmãos, quando nós estamos falando desse ponto 2, né? O combate vitorioso. Eu estou aqui, essa semana eu procurei me inteirar de um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot. Ele viveu no século XIX, certo? E ele mais 4 missionários, eram 5. Eles vieram dos Estados Unidos para o Equador. E eles foram trabalhar com índios, irmãos. E os índios eram selvagens. Selvagens mesmo. Entende? E os índios mataram eles. História triste, não é? Uma história triste. Eram 5 jovens. 5 jovens. O nome do missionário mais famoso era Jim Elliot. Esse nome não é tão estranho, não é? Esse sobrenome Elliot. Tem muitas pessoas famosas no mundo com esse nome Elliot. Irmãos, o Jim Elliot, ele morreu brutalmente, irmãos. E essa frase que eu vou ler agora aqui é dele. Olha a frase dele. Ele escreveu uma carta para os seus pais, não é, muito chocados com a decisão dele de ir para esse lugar, no Equador. A tribo é no Equador. Olha o que ele disse: não é tolo aquele que larga o que não pode segurar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Pronto. A minha capa do celular. Isso aqui tem algum valor precioso? É apenas uma capa, não é? Precioso mesmo é o celular que essa capa carrega. Então, Dinheiro deu a entender o seguinte: não é tolo a pessoa que larga uma coisa que não tem valor. Pronto, agora eu vou segurar uma coisa que tem muito valor. Para segurar uma coisa que tem muito valor.
Isso aqui pode me tomarem. Isso aqui não vale quase nada. Mas isso aqui vale ouro. Entende agora o que eu estou falando? Por isso que Dinhélio disse: não é tolo aquele que larga o que não pode segurar, para poder segurar aquilo que ele não pode largar. Sabe o que é isso, irmão? É Jesus. Olha, se quiserem deixar você, que deixe. Se quiserem discriminar você, tirar você de um grupo, discriminar você, colocar você de lado, ou você perder alguma coisa por causa de Jesus, que você perca. O que você não pode perder é Jesus. Aleluia, dê glória ao Senhor. Igreja amada, glorifique a Jesus. Porque, irmãos, é isso que nós não podemos perder. Cadê o glória a Deus, meu irmão? Vocês estão dormindo, amada igreja? Vocês estão cochilando, igreja amada? Quem pode dar um glória a Deus mais alto? Aleluia! Quem pode aplaudir o Senhor? Meu Deus, acorda essa igreja, Senhor. Acorda essa igreja, Senhor. Bora correr, não é? Para a gente ganhar tempo. Olha aí, meus irmãos. Ele via, como ele via a morte dele. Como sua partida para o céu era o começo de uma vida melhor. E aí eu fico maravilhado com o que nós vamos ver aí. Irmãos, por que Paulo tinha tanto otimismo? Ei, você consegue vislumbrar comigo por que Paulo tinha tanta convicção, entusiasmo com relação à sua morte, como nós estamos mostrando? Olha aí, em 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 4, vou ganhar tempo aqui. Ele narra a sua ida ao paraíso. Ele teve uma revelação, irmãos. Olha que maravilha! Paulo já sabia para onde ele iria, meu irmão. Ele estava indo. Irmãos, tem hora que a gente fica meio apreensivo, né? Quando você vai para um lugar que você não conhece, e você não sabe como vai ser, os perigos, não é? Aquela coisa. Mas, meu irmão, olha, eu tô sabendo que eu vou partir, que eu vou para um lugar, e eu já conheço esse lugar, e eu sei que esse lugar é maravilhoso, é belo, é lindo. Meu Deus, é um lugar tão maravilhoso. Como é que eu fico? Como é que eu fico? Se eu estou sabendo que eu vou amanhã para um lugar, ou daqui uns dias, eu vou para um lugar que eu já sei, eu já tive a visão, eu já sei como é que é, lá é lindo demais, é maravilhoso, lá não tem choro, lá não tem dor, olha, lá é tudo lindo, lá é de ouro, lá é de cristal. Meu Deus, está aí, lá no capítulo 12, Paulo diz: eu conheço um homem, que está falando dele, né? Que foi arrebatado ao paraíso. E viu coisas inefáveis. Ouviu coisas inefáveis. Coisas que não é lícito agora saber as pessoas. Meu Deus. Você consegue entender? É isso aí, meus irmãos. Bora lá. Olha, é assim que ele via a morte dele. Agora 4. Ele via como um momento de coroação. Está aí, momento de coroação, de recompensa. É como subir ao pódio. Essa coroa é para todos os vencedores. Diz o versículo 8. Como é que diz no versículo 8? Agora a coroa, não é? Ele fala da coroa, que a coroa já lhe estava reservada. Está aí, a coroa da justiça. Ele vê a coroa. Essa coroa é para todos os vencedores. Essa deve ser a certeza de todo cristão, que uma coroa lhe aguarda lá no céu. Quem pode dizer amém?
Em 1 Coríntios 15, versículo 19, Paulo diz: se nós esperássemos somente nas coisas desta vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Paulo tem em mente as figuras de um atleta que, sendo coroado. Ei, você sabia que na época de Paulo, lá na Grécia já tinha competições? Atletas na Grécia. Paulo sabia disso. Meus irmãos, Paulo se vê como um atleta vencedor que é coroado. Olha, ele se vê como um soldado vencedor, como um despenseiro. Despenseiro é quando ele diz assim, ó, guardei a fé. Ele diz, a figura que ele tem na mente. Despenseiro é aquele que cuida da despensa. Ele sabia que se apresentaria diante de Cristo para receber a sua coroa. Lá em 2 Coríntios 5:10, a Bíblia diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Paulo sabe disso, e ele sabe que vai receber uma coroa, os galardões diante de Deus, diante de Cristo. Amém? E olha, meus irmãos, falando de coroa, eu não disse aqui, atenção, atenção. Você viu aqui no texto que ele disse que a coroa é para todos quantos amam a vinda de Jesus? Não foi isso? Não é isso? Significa que eu vou ter uma. Quem pode dizer amém? Você também vai ter uma. Quem pode dizer amém? Você vai receber uma coroa. Tem uma coroa aguardando você. Agora veja Apocalipse 3:11. Uma advertência. O que diz em Apocalipse 3:11? Estou terminando, irmãos. O que diz Apocalipse 3:11? Venho sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Irmãos, não significa que lá no céu alguém vai querer tomar a tua coroa. Sabe quem é que quer tomar a tua coroa? Ou melhor, fazer com que você não ganhe ela? O diabo. Minha irmã, meu irmão, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha, tem muita gente, lamentavelmente, que está morrendo desviada. Nem pensar. E olha, rapidinho aí, ó. Número 5. Olha como Paulo via. Ele via como descanso. Agora, eu estou fazendo base em Apocalipse 14:13, que diz assim. O texto de Apocalipse diz assim: bem-aventurado aqueles que desde agora morrem em Cristo. Lembra do que nós falamos de velório agora há pouco? Irmãos, quando você olha para alguém que morreu, mas morreu em Cristo, a coisa é diferente, irmãos. Sabe por quê? Porque tem a convicção. O irmão morreu, o irmão partiu, a irmã, tão querida, tão amado, esse irmão, mas ele está no lugar melhor. Olha aí, meus irmãos, Apocalipse fala que aqueles que morrem em Cristo descansam. Aleluia. E por último está aí, ó. A última visão é essa aí, ó. Ele vê a morte dele como um momento de encontrar o reto juiz do universo. Aí a gente volta um pouco para o capítulo 4, né? Nós estamos lendo o 4. No capítulo 4, versículo 1, ele fala de Jesus como reto juiz. Olha, ó. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. Ele vê Jesus como o reto juiz. Irmãos, olha, como advogado, a gente sabe, não precisa ser advogado. Nós temos na história do judiciário brasileiro juízes que são presos, irmãos, por serem corruptos, desembargadores, entende?
delegados, que são injustos, irmãos, que são corruptos. Olha, quem tem uma causa pequena na justiça, já fica temeroso. E quando a causa da justiça, na justiça, é uma causa que envolve valores enormes, irmãos, há um medo no ar, há um receio, se a pessoa não quiser usar a palavra medo, há uma insegurança, sabe como? Sabe por quê? Porque só Deus conhece o coração daquele juiz ou daquela juíza. Porque pode ser um juiz injusto, pode ser um juiz injusto, não é verdade? Pode haver ali uma trama contra aquela pessoa. É possível uma venda de uma sentença, meus irmãos. É possível que um magistrado, se ele não temer a Deus, é possível que ele venda uma sentença favorável para alguém que não tem esse direito. Mas uma coisa, irmãos, a Bíblia diz claramente: Jesus é um reto juiz. Ele não vai julgar com parcialidade. Ele não vai dar direito a quem não tem. Mas uma coisa é verdade: certamente Ele vai dar o direito. Se você tem esse direito, Ele vai dar a você, porque Ele vai julgar com retidão. Aleluia. A nossa conclusão é essa aqui, ó. Pergunta forte, viu, irmãos? E essa pergunta eu quero aplicar muito a vocês que nos assistem pelo canal. Inclusive, se inscreva, compartilhe. Uma mensagem como essa, irmãos, a gente precisa ouvir ela sempre. Entende? Você ama aquele irmão que está desviado? Ama aquela pessoa? Manda essa mensagem para ele. Quem sabe ele não vai se despertar. Peça para ele ouvir. Coloque lá o celular. Deixa a pessoa ouvir. Deixa lá, que alguma coisa que ele ouvir pode ajudar ele. Manda, ainda que ele não goste. Mande. Essa pergunta aqui, meus irmãos, ela entra no coração da pessoa e ela mexe. Responda com sinceridade. Você crê na salvação da sua alma? Eu poderia fazer a pergunta diferente: se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Isso aqui, quando o camarada não é crente mesmo, ele treme, assim, ó. Porque isso aqui essa resposta aqui é para quem está bem com Jesus. Eu vou fazer a pergunta de novo: você crê na salvação da sua alma? Pastor, eu não creio não, pois tem algo errado com a sua vida espiritual. Aconselho você a se arrepender de alguma coisa, se ajoelhar, pedir perdão e dizer: Deus, me dê a certeza no meu coração. Eu não vou me aquietar enquanto eu não tiver essa certeza dentro de mim. E se Cristo voltasse hoje, meus irmãos, você pode ter certeza que muita gente pede para Jesus não voltar. Muita gente pede para Jesus não vir. Ai, meu Deus, se Jesus voltasse hoje, eu não estou preparado. É sério, irmãos. Por isso a Bíblia diz que lá em Apocalipse também fala que bem-aventurado aquele que quando o Senhor voltar, não se achado nu. A Bíblia fala muito de roupas, mas não está falando dessas roupas aqui.
Está falando das roupas espirituais. Bem-aventurado aquele que quando o Senhor voltar, não achar dormindo, e não encontrar aquela pessoa dormindo. Dormindo quer dizer o sono do comodismo, da indiferença, de não mudança espiritual. Como está? A Bíblia diz para a gente se preparar para encontrar-se com Deus. A Bíblia diz que Ele cedo vem, Ele vem como ladrão, como o dia do ladrão. Por isso precisamos estar preparados. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Nós não sabemos o dia e nem a hora, irmãos. Precisamos estar preparados. Paulo tinha essas convicções. Você viu, né? E você? Eu tenho. Eu não estou sendo hipócrita com vocês. Irmãos, quantas vezes eu digo: Senhor, estou aqui, Senhor. É uma das provas, irmãos, que eu acredito que leva uma pessoa a ser crente de verdade. É quando ela acredita mesmo. Ela acredita, não é da boca para fora. Ela acredita de dentro dela. Tem uma convicção. Eu queria que você ficasse em pé e nós vamos orar. Será que nós temos 1 minuto? Já extrapolou o tempo, faz hora, né? Que Deus abençoe. Se inscreva no canal. Em nome de Jesus, um forte abraço.